Como o mundo foi criado? Como que os camelos conseguem viver tanto tempo no deserto? Porque os répteis tomam leite. À noite tem lua que fica assim, tem lua que fica assim. Ai, são milhões de perguntas em milhares de cabeças. E eu só sei que nada sei, mas tudo gostaria de saber. Pois se penso, logo existo. E se existo, logo me pergunto. Afinal de contas, espelho, espelho meu, quem poderá me responder? Já sei! Eu preciso da ajuda de uma especialista. Afinal, se você tem perguntas e não sabe como responder, pergunte à cientista! Ahá! Aqui está ela, doutora em biotecnologia, especialista em microbiologia de leveduras. Carola Carvalho é com certeza o que podemos chamar de especialista! Ufa! Ai, agora eu tô mais tranquila. Sei que estamos em boas mãos. Então, cara Carola, conta pra gente, afinal, o que é astrobiologia? Astrobiologia não é somente descobrir se existem vida fora do planeta. Será que existem alienígenas verdes, amarelos, cor-de-rosa? Não é somente isso. É entender como é que a vida começou no universo. Como que a vida começou no planeta Terra? Será que existem vidas em outros locais fora da Terra? E qual o passo a passo para descobrir se há vida em um planeta? Existem duas maneiras de fazer isso. Uma delas seria indo no local, em outro planeta, como Marte, e a gente olhando bem detalhadamente cada pedacinho, se a gente consegue encontrar vida. Porque provavelmente a vida que a gente encontraria em outro planeta não é a vida complexa como a nossa. Muito provável que em Marte, se existir algum tipo de vida, será uma vida microscópica, ou seja, uma bactéria, uma levedura, até mesmo um vírus. A gente também pode detectar vida através dos telescópios. Então, a gente conseguiria detectar moléculas, por exemplo, no planeta Terra, a gente sabe que existem muitas plantas. E essas plantas, elas têm uma cor específica, é o verde. Essa cor, ela é definida pela presença de clorofila. Então, a gente sabe que se a gente consegue olhar uma clorofila em outro planeta, isso determinaria vida. Então, para a gente determinar o que é vida e como a gente encontrar vida em outros lugares, não seria muito fácil. Quando você era criança, acreditava em vida em outros planetas? Quando eu era criança, eu tinha certeza que havia vida em outros planetas. A gente nem questionava isso, era tão simples. Da mesma maneira que existem peixes no mar, a gente sabia que existia vida em outro planeta. Não havia dúvida disso. Ai, nada melhor do que perguntar para quem sabe do assunto, é ou não é? Mas ainda são milhões de perguntas espalhadas em milhares de cabeças por aí. Então, o melhor é ver se alguém pergunta o que eu ainda não perguntei. Vamos para o quadro Perguntas para Cientistas, feitas por cientistas do futuro. É com você, Bernardo! Olá, meu nome é Bernardo Lara Casurossi, eu tenho 6 anos. Que espécies são as leveduras? Ela é um vírus, ela é uma bactéria? O que ela é? Bom, as leveduras, elas são do mesmo reino que os fungos. Sabe aqueles fungos, ou aquele cogumelo, ou aquele mofo que vive no pão? Aquilo são fungos. Mas as leveduras são unicelulares, ou seja, são formadas de uma única célula. E elas têm a capacidade incrível de produzir várias coisas. A gente consegue fazer pão, a gente consegue fazer bebidas, a gente consegue produzir combustível, até mesmo a gente consegue produzir alguns remédios utilizando as leveduras. Então são organismos que a gente conhece já há muito tempo e que têm um potencial enorme para ajudar os seres humanos, tanto aqui no planeta Terra, até mesmo fora do planeta. Obrigada, Bernardo, meu amigo terráqueo. Agora vamos ouvir mais uma pergunta da Intergaláctea Maia. Oi, eu sou a Mai e tenho, 6 anos. Você acha que existem marcianos? Eles são parecidos com os humanos? A gente ainda não sabe se existe vida fora do planeta Terra. Então a gente não vai conseguir saber ainda se eles são verdes, cor-de-rosas, azuis, vermelhos. A gente ainda não sabe. Os alienígenas têm filho? Quando eles morrem, eles não existem mais. Se existe alienígena, se existe seres vivos em outros planetas, provavelmente eles têm filhos, porque isso é um mecanismo de fazer a vida se manter, é tendo filhos e passando de geração em geração seu conhecimento. Então, se existir alienígenas, com certeza eles têm filhos. Valeu, Maia Marciana! Calma, tem alguém fazendo contato? Temos mais perguntas! Direto do Sistema Solar, é com você, Laura! Oi, meu nome é Laura, eu tenho 8 anos. Porque no nosso sistema solar
Nosso planeta é o único que tem vida humana. No sistema solar, o único planeta que a gente sabe que existe vida é a Terra. Em primeiro lugar, porque na Terra a gente tem a presença de água líquida. Porque o planeta está a uma certa distância do Sol, aumenta a possibilidade de haver água líquida na superfície do planeta. A vida, como a gente conhece, sendo seres humanos como nós, sendo um elefante ou sendo uma pequena bactéria, precisa de água líquida. Existem outros 2 planetas que também estão dentro dessa zona habitável, que é aquela zona que fica a uma determinada distância do Sol, que aumenta a chance de ser um planeta quentinho, porque a gente precisa de uma certa temperatura confortável para a gente conseguir viver. Os outros planetas que estão dentro dessa zona habitável é Vênus, mas Vênus é muito quente. Talvez tenha tido vida no passado, mas a gente ainda não tem certeza disso. E a gente sabe que hoje em dia seria praticamente impossível ter vida em Vênus, principalmente na superfície. O outro planeta seria Marte. Marte é um pouco mais ameno. Dentre todos os astros do sistema solar, a gente sabe que Marte é aquele local onde, apesar das características inóspitas, difíceis de viver, a gente sabe que lá poderia haver algum tipo de vida. E quando eu falo de vida, talvez não sejam seres complexos como a gente, mas uma bactéria, um organismo bem pequeno. E existem também as luas geladas de Júpiter e Saturno, que são luas que são cobertas de gelo, mas possuem um oceano gigantesco dentro delas, então que fazem que a gente possa ter teorias e criar hipóteses de haver vidas nesses oceanos, dentro desses planetas gelados. O que eu levaria de mais importante numa viagem para Marte? Se eu fosse para Marte, pensando que eu conheço um pouquinho do ambiente de Marte, Marte é muito frio. Então o primeiro lugar que eu levaria seria um casaco, água, porque a gente sabe que Marte existe água na subsuperfície, ou seja, lá no subsolo de Marte. Então a gente precisa de água para poder viver. Eu levaria também alguma coisa para eu respirar, ou seja, um cilindro de oxigênio, porque em Marte não tem oxigênio e a gente sabe que os seres humanos precisam de oxigênio. E eu levaria comida, principalmente. Ai, obrigada, Carola! Obrigada, crianças, pelas perguntas maravilhosas! Algumas eu até já tinha pensado, mas outras me surpreenderam completamente. Afinal, quem pergunta vai a Marte, ou a Roma, ou pra onde quiser. Ah, então tá, até breve para outras perguntas que levam a mais perguntas. E se tem alguma perguntinha aí fervilhando na sua cabeça, já sabe, né? Pergunte a cientista!